Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula sobre licitações, Lei 14.133. Eu quero fazer com vocês agora, ainda que meio rabiscado no nosso quadro branco, uma sequência explicada de cada uma das fases dos acontecimentos, para depois nós irmos marcando especificamente os principais artigos de cada uma dessas fases. Beleza, gente? Então, olha só, quero que vocês acompanhem conosco. A primeira fase do processo licitatório é a chamada fase preparatória. Fase preparatória. Nesta fase preparatória, que é a fase interna, antes da publicação do edital, nós vamos ter a fase do planejamento, pessoal. Planejamento. Este planejamento da contratação, ele é marcado por alguns elementos. E aí nós vamos ter o primeiro elemento, que é o plano de contratações anual. Este plano de contratações anual, ele é facultativo. Facultativo. Depois deste plano de contratações anual, né, que ele é facultativo, ele deve estar em consonância com as leis orçamentárias, ele deve ser elaborado com uma média daquilo que foi contratado em anos anteriores. Nós vamos ter o chamado estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico preliminar, ele é obrigatório. Obrigatório. E esse estudo técnico preliminar obrigatório vai conter alguns elementos essenciais. Alguns desses elementos podem ser dispensados em algumas situações, mas como regra vai conter todos os elementos essenciais. Daqui a pouquinho a gente vai ver lá no artigo 18 da Lei 14.133. Então, plano de contratações anual, que é facultativo, um estudo técnico preliminar, que é obrigatório, e a elaboração dos projetos. Olha só, projeto básico e projeto executivo. O projeto básico e o projeto executivo poderão ser liberados quando puder ser substituídos apenas por chamado termo de referência. Esse termo de referência tem que ter alguns elementos fundamentais. Então, olha quantos elementos nós estamos falando aqui na fase preparatória da licitação. Plano de contratações anual, que é facultativo, estudo técnico preliminar, que é obrigatório, projeto básico e projeto executivo, que serão obrigatórios para obras e serviços de engenharia, podendo ser dispensados quando puder efetivamente ser substituído pelo termo de referência. Então, termo de referência pode substituir em algumas situações o chamado projeto básico e projeto executivo. Esse projeto executivo, na contratação integrada ou semi-integrada, ele poderá ser desenvolvido concomitantemente à execução da obra. Mas calma, depois a gente vai marcar cada um, ok? Nessa fase preparatória, a administração pública vai também elaborar o edital. Olha só, elaboração do edital. E este edital da licitação deve selecionar, é neste momento da fase preparatória, que será selecionada qual a modalidade. Olha só, modalidades, depois nós vamos ver quais, olha só, modalidades dentre o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. São essas 5, daqui a pouco nós marcamos elas. As modalidades, o critério de julgamento, critérios de julgamento, e estes critérios de julgamento, eles serão menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico,
técnica e preço, maior retorno econômico e maior lance. Maior lance apenas no caso do leilão. Todos esses critérios de julgamento. Ó, critérios de julgamento e o regime de execução. Regime de execução. Execução. Olha só. Modalidades, critérios de julgamento e regimes de execução. Dessas modalidades, eu tenho que definir também, melhor dizendo, aqui, olha só, esses critérios de julgamento também tem que levar em consideração o modo de disputa. Modo de disputa. Por que o modo de disputa? Para saber se será aberto, apenas com lances sucessivos, fechado, dentro de envelopes lacrados, como era na Lei 8666, ou uma combinação entre eles. Tudo isso tem que constar no edital. Tudo isso tem que constar aqui no edital. Então, deve ser definidas as modalidades, depois nós vamos marcar, os critérios de julgamento, vamos marcar, os regimes de execução, para nós marcarmos, até o momento em que o edital é aprovado e é publicado. E aqui entra na publicação, olha só, publicação do edital. Publicação do edital. Esta publicação do edital, ela é realizada após análise jurídica, ó, elaboração, aprovação jurídica do edital, aprovação jurídica do edital, publica-se o edital. Aí nós vamos ver os meios de publicação do edital. Hoje, o edital de licitação ele tem que ser publicado, né, no Portal Nacional de Contratações Públicas, no Diário Oficial, no site eletrônico do órgão da entidade e também no jornal de grande circulação. Vamos marcar tudo isso lá. Publiquei o edital, eu vou marcar a sessão pública. Sessão pública de julgamento das propostas. De julgamento das propostas. Olha só, nesse meio tempo entre a publicação do edital e a sessão pública de julgamento terá um prazo mínimo. E nós vamos marcar qual é o prazo mínimo. Existe um prazo mínimo entre a publicação do edital e a sessão pública de julgamento. No meio deste prazo mínimo, no meio deste prazo entre a publicação e a sessão pública, nós teremos a possibilidade de impugnação. Impugnação ao edital. E esta impugnação ao edital terá dispositivo próprio que nós vamos marcar. Pois bem, publiquei o edital, marquei a sessão mínima, a sessão pública de julgamento, dei ali o prazo para impugnação, não teve impugnação ou foi decidido a impugnação ou até pedidos de esclarecimentos, vocês verão isso, que é possível pedir algum esclarecimento referente ao edital, fui para a sessão pública. Nessa sessão pública, eu classificarei as propostas. E aí nós teremos as hipóteses, ó, de desclassificação das propostas. Desclassificação das propostas. Vou desclassificar aquelas propostas que não preencheram os requisitos que a lei vai me dizer. A partir da desclassificação das propostas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a habilitação das empresas. A habilitação. Habilitação ou inabilitação, obviamente. Né? Habilitação e inabilitação. Nesta habilitação, nós vamos ver quais os elementos de habilitação, qual a documentação necessária, quando pode ser dispensada esta documentação de habilitação, até o momento em que nós chegamos na fase recursal. Recursos. Como se darão os recursos? É uma fase recursal única, o julgamento desses recursos, até o momento em que eu julguei todos os recursos e nós passaremos para a fase de encerramento. Encerramento.
Todas essas fases que nós estamos falando aqui, ó, a fase preparatória, a divulgação do edital, a apresentação de propostas e lances nessa sessão pública de julgamento, a habilitação, fase recursal, encerramento, estão todas lá no artigo 17 da Lei 14.133. Não precisa ir para lá agora, porque daqui a pouquinho a gente vai. Então eu vou ter um encerramento. Esse encerramento se dará com um despacho saneador, em que eu determino correção de atos sanáveis. Nesta fase de encerramento, eu posso revogar a licitação por razões de interesse público, eu posso anular por ilegalidade, ou eu posso adjudicar e homologar a licitação. E aqui termina o processo licitatório em si. Então, recapitulando essa riscaria que eu fiz para vocês, nós vamos ter uma fase preparatória, que é a fase de planejamento, com todos esses elementos que eu expliquei, onde eu vou definir a minha modalidade, o critério de julgamento com o modo de disputa, o regime de execução que vai ser executada aquela obra, elaborei esse edital, vai para aprovação jurídica através de parecer, aprovado, eu vou publicar este edital, marcando a sessão pública, vou ter um prazo mínimo para essa sessão pública, no meio do qual poderá haver impugnação ou pedido de esclarecimentos. Marcada a sessão pública, vai ser aberta a sessão pública com a apresentação das propostas e dos lances. Posteriormente a isso, propostas apresentadas, lances dados, eu julgo e classifico essas propostas, negocio, vocês verão que é possível haver uma negociação para ver se eu baixo mais ainda o valor dessas propostas. Encerrada essa fase, eu vou para a habilitação das empresas. Vou habilitar apenas aquela empresa classificada em primeiro lugar. Se ela for habilitada, ela é considerada vencedora. Se ela for inabilitada, eu vou chamar as demais na sequência. Segunda colocada, terceira colocada, quarta colocada. Vou para os recursos, elas devem fazer uma manifestação de interesse de recorrer ao final do julgamento e ao final da habilitação e apresentar as suas razões aqui, 3 dias úteis depois da habilitação, na marcha normal, exceto se houver uma inversão de fase, que para fins de exame de ordem fica tranquilo, só para a prática, tenho ensinado isso para aqueles que vão operar a nova lei, né? Lá há a possibilidade de uma inversão, aqui segue esse rito aqui, habilitação, recursos e a partir daí o encerramento. Depois que nós vermos isso, eu vou mostrar rapidamente para vocês onde vocês vão encontrar as hipóteses de licitação dispensada, licitação dispensável, licitação inexigível, os instrumentos auxiliares e aí passaremos para a parte dos contratos administrativos. Gente, é muita coisa sim, mas a gente vai tentar ir agora fazendo as principais marcações sobre isso que eu mostrei na tela para vocês, sobre essa linha do tempo, que é a linha do tempo da licitação. A linha do tempo da licitação. Primeiro ponto, eu quero que todos vocês se desloquem neste momento para o artigo 17 da Lei 14.133. Vamos lá para o artigo 17 para vocês estarem aí observando. Olha só, na tela para vocês. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Fase preparatória, divulgação do edital da licitação, apresentação de propostas e lances, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Esta homologação aqui é chamada fase de encerramento. Logo vou mostrar para vocês, tá? Essas aqui são os passos a passos. Pois bem, lembra que eu falei que na fase preliminar, na fase preparatória, a fase de planejamento, em que nós teríamos como facultativo a elaboração do plano de contratações anual? Vamos lá para o plano de contratações anual. Vamos para ele. Olha só, o plano de contratação anual. Veja, vai lá para o artigo 12. Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:
E aí vai estar aqui, nós vamos lá para o plano de contratações anual. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma estabelecida em regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência. Passa aqui um traço simples debaixo do elaborar plano de contratações anual e debaixo do poderão, porque ele é facultativo, poderão elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Parágrafo 1º vai marcar também. O plano de contratações anual deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em site eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução de contratos. Então, fase preparatória, eu elaboro este plano de contratações anual. A partir deste plano de contratações anual, estando inserido nele a licitação, eu vou elaborar o primeiro instrumento do planejamento executivo de uma licitação, que é o estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar. Nesse estudo técnico preliminar, eu vou colocar os elementos essenciais. E aí você vai para o artigo 18 da Lei 14.133. Justamente, olha aqui, ó, da fase preparatória, da instrução do processo licitatório. Olha o artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deverá compatibilizar-se com o quê? Com o plano de contratações anual, sempre que elaborado, porque ele é facultativo. Vocês viram como é uma sequência lógica? Licitação é apaixonante, gente. Vocês precisam pegar essa paixão por licitação para vocês trabalharem nessa área depois. É um campo maravilhoso na área do direito administrativo. Então, elabora o plano de contratações anual. A partir disso, o estudo técnico preliminar. Esse estudo técnico preliminar vai ser a base para a elaboração do projeto básico, do projeto executivo ou do termo de referência. Mas calma, a gente já vai chegar lá. Então, elabora o estudo técnico preliminar, ó, com planejamento, compatibilizado com o plano de contratações anual sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas, de gestão que possam interferir na contratação. Compreendidos. Vamos para o estudo técnico preliminar, que vem vindo aqui, ó. Definição das condições, olha só para você ver, ó. Descrição da necessidade, definição do objeto, definição das condições de execução e pagamento, orçamento estimado, elaboração do edital, elaboração da minuta do contrato, regime de fornecimento dos bens, prestação de serviços, modalidade de licitação, motivação circunstanciada, análise de riscos, motivação sobre momento da divulgação do orçamento, tudo isso lá. E aqui nós temos que vir exatamente para a elaboração do estudo técnico preliminar, que está nesse inciso 1. Passa, marca texto nele, no 1. Tá? Aquilo ali eu só passei. Nós vamos marcar aquilo que é mais importante para saltar aos seus olhos aqui, ó. A descrição da necessidade da contratação, fundamentada em estudo técnico preliminar, passa traço simples aqui, estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. E aí você desce para o parágrafo primeiro. Olha o parágrafo primeiro. O estudo técnico preliminar, lá do inciso 1, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Aqui estão os elementos mínimos do estudo técnico preliminar, ó, que eu não vou passar todos, ó. Você vai olhar. Esses aqui, gente, olha isso aqui tudo. Tudo isso aqui são os elementos indispensáveis do estudo técnico preliminar. Marca isso.
Alguns deles podem ser dispensados e em que condições? Podem. Você vai marcar exatamente aqui o parágrafo 2º. Ó. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos, toda a contratação tem que ter o seu estudo técnico preliminar e tem que conter ao menos esses elementos. Ó. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13. Então, esses aqui têm que ser os elementos mínimos. Ó. E quando não contemplar os demais, deve apresentar as justificativas. Bom, projeto básico, projeto executivo, termo de referência. Devem ser elaborados? Devem ser elaborados, podendo-se dispensar projeto básico e projeto executivo nas hipóteses do parágrafo 3º. Olhe comigo. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, obras e serviços comuns, se demonstrada a inexigência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência. Apenas em termo de referência. Ou em projeto básico. Dispensada a elaboração de projetos. Dispensada a elaboração de projeto onde? O projeto executivo. O projeto executivo. Quais são os elementos mínimos que devem ter um projeto básico e o que deve ter o projeto executivo? Vamos lá para o artigo 6º, que você já estudou, porque eu já pedi para você estudar. Vai lá para o artigo 6º. Olha só. Projeto básico. Deixa eu abrir aqui. Lá no projeto básico, você terá o seguinte. Artigo 6º, inciso 25. Olha comigo. Projeto básico. Conjunto de elementos necessários suficientes com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou serviço ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações de quem? Do estudo técnico preliminar. Dos estudos técnicos preliminares que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, devendo conter os seguintes elementos. Olha só, aqui estão todos os elementos do projeto básico. Então, projeto básico aqui e o projeto executivo estará no inciso de baixo. Ó. Projeto executivo, conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico. Então, estudo técnico preliminar, projeto básico, projeto executivo. A identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados. Posso substituir projeto básico e projeto executivo por termo de referência quando o estudo técnico preliminar me demonstrar? Sim. E aí você vai marcar o termo de referência. Olha só que tem seus elementos mínimos também e está no artigo 6º, inciso 23. Vai para ele, ó. Termo de referência, documento necessário para a contratação de bens e serviços. Bens e serviços, ó. Bens e serviços, termos de referência. Presta atenção no que eu vou falar, ó. Bens e serviços, termo de referência. Somente ele basta. Obras e serviços de engenharia, projeto básico, projeto executivo, podendo ser substituído por termo de referência nos casos de serviços comuns de engenharia. Serviços comuns de engenharia, basta o termo de referência. Documento necessário para a contratação de bens e serviços que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos. Aqui estão os elementos mínimos de um termo de referência. Perfeito? Vamos marcar uma disposição que é de extrema importância. Olha só, deixa eu pegar para você aqui. Cadê? Aqui.
Voltando rapidinho para mostrar para vocês. Enquanto isso, você respira um pouco aí, né? Olha só, papá. Pegando aqui. Desce para o artigo 46, parágrafo 1º. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia são admitidos os seguintes regimes. Aqui vem o regime de execução que depois eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Marca o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo. Sem projeto executivo. É vedada, é proibida. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 18, parágrafo 3º, quando puder ser substituído por termo de referência. Então, lá no artigo 18, parágrafo 3º que você marcou agora, você vai botar vide art. 46, parágrafo 1º. E vem para o parágrafo 2º. A administração é dispensada da elaboração do projeto básico somente nesses casos. Projeto básico é obrigatório ter sempre no caso de obras e serviços de engenharia. Sempre. A administração é dispensada da elaboração do projeto básico nos casos de contratação integrada. Contratação integrada, ela é dispensada. Hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto. Anteprojeto. De acordo com metodologia definida em ato do órgão competente, observados os requisitos do artigo 6º, inciso 24, porque o artigo 6º, inciso 24, trata do anteprojeto de engenharia. Vai para ele e marca ele. E aqui você bota um vide art. 6º, inciso 24. No artigo 18, parágrafo 3º, você vai botar vide art. 46, parágrafo 1º e 2º. 1º e 2º. Contratação integrada. Nós vamos falar depois. Por quê? Nesse momento agora, nós estamos, olha só, foi elaborado o plano de contratações anual, elaborou o estudo técnico preliminar, elaborou o projeto básico, o projeto executivo ou o termo de referência. A partir de agora, o que eu faço? Eu defino a modalidade de licitação, os critérios de julgamento, o modo de disputa e o regime de execução. Olha só, modalidade de licitação, critério de julgamento, modo de disputa, regime de execução. Perfeito? Vamos ver isto agora aqui? Não, no próximo bloco, justamente para não interromper o raciocínio de vocês. Perfeito? Não saia daí, aguardo vocês na sequência.